Bom, quando se fala em coisas da Bíblia, do princípio da criação, e do princípio de todas as coisas, nós temos que ver que a Bíblia é o centro de tudo. É nela que se cumpre todas as coisas. Quando se fala fome, peste, guerra e terremotos em vários lugares, essa pandemia, isso é peste, né? Está relacionado tudo dentro do fim dos tempos. E quando se fala no fim dos tempos, como estamos dizendo, tudo está relacionado na Bíblia. E ela está aqui, em hebraico e no grego. Dá para você ver aí, hebraico e grego. Eu tiro do original para que nós entendamos o que é que Deus quer conosco. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o princípio da criação. O princípio, de onde surgiu, onde foi, em que local foi que surgiu o primeiro homem na face da terra. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, aqui, baseado com um estudo da escatologia bíblica. Então eu vou mostrar um pouquinho e vocês observa para vocês verem como é o trabalhar de Deus, né? Deus fez tudo de uma maneira muito especial. Está aí a geografia bíblica, geografia da Bíblia, né? Então, são coisas muito maravilhosas. Eu creio que você vai tirar um bom proveito. E vamos, então, ver aqui. De Deus. Na aula anterior, nós concluímos o nosso mapa, o mapa do fértil crescente. E agora nós vamos ver onde o homem surgiu. Mas antes de entrarmos no surgimento do homem, nós precisamos verificar 3 versículos da palavra de Deus. Os 3 primeiros versículos. Abra sua Bíblia. Gente, sempre na aula do pastor Antônio, você deve ter a sua Bíblia apologética aí do lado, viu? Já deixa aí do lado da televisão. Não se esqueça, toda a família aprendendo a palavra de Deus. Vamos verificar Gênesis 1:1, o primeiro versículo da Bíblia. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. É o Bereshit bara Elohim no hebraico. Por isso que no nosso curso de teologia nós temos iniciação à língua hebraica, para você aprender algumas palavrinhas. Veja que interessante a palavrinha no hebraico, bara. Bereshit no começo, bara Elohim. Então, bara criou. Bara, que significa na nossa língua, criou. Certo? No princípio, criou Deus. Este criou significa criar do nada. Só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E isto está em conformidade, por exemplo, com Hebreus 11:3, onde diz assim o texto sagrado: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outro texto, Salmos 33:9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então é assim que nós cremos pela fé, que o mundo foi criado pelo poder de Deus. Criou do nada. Só Deus tem este poder. Agora, olha que interessante. O segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1:2, diz assim, confira na sua Bíblia, hein? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Acontece que Isaías, no capítulo 45:18, diz assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou
para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ora, a Bíblia fala em Isaías 45:18, que Deus não criou a terra vazia, criou para ser habitada. E agora nós lemos em Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia. Acontece que eu posso traduzir era do segundo versículo por ficou. Ou, se preferir, tornou-se. O original permite esta tradução. E por que eu prefiro esta tradução? Porque a terra, antes do homem habitar, já era habitada. Você sabia disto? E isto pode ser confirmado em Ezequiel capítulo 28, versos de 12 a 17. Você deve conferir aí na sua Bíblia. Ezequiel 28, de 12 a 17. E ela era habitada por quem? Por Lúcifer, por Satanás. E isto também está em conformidade com o que disse Jesus em Lucas 10:18. Disse Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então Deus criou a terra e nós percebemos, nós podemos confirmar que este ser, antes do homem, habitava a terra. Mas ele foi expulso. Expulso por quê? Porque nele nasceu a inveja, a vaidade, a mentira. Aí depois sim, Deus começa um processo de restauração. E no processo de restauração, Deus do pó da terra, da substância química, Deus então faz. Agora não é mais o Bará. Agora Deus faz daquilo que já existe o homem. E coloca o homem para habitar no planeta Terra. Sabe aonde? Na próxima aula você vai ficar sabendo exatamente agora onde o homem surgiu. Gente, estou indo embora. Um grande abraço a todos. Fui! Viu só que aulinha mais bonita? Muito bonita a aulinha dele. Vou pôr mais um pouquinho, mais um pedacinho para seguir, para vocês verem o local exato aonde foi feito o homem. Deus fez o homem, um boneco de barro. E desse boneco, Deus soprou nas narinas dele, depois de tudo pronto, todos os vasos, todos os tecidos, tudo pronto, Deus soprou nos narizes dele e aí o barro virou carne e osso. Tá? Isso é maravilhoso demais, nós pensar nas coisas de Deus, tá bom? Vou pôr mais uma aulinha para vocês, contemplar aqui, ele vai mostrar o mapa, onde foi que Deus estava quando fez o homem. O mapa chamado crescente fértil, ou fértil crescente se preferir, que é este mapa que você tem aí no seu caderno, tá lembrado? Então, dentro desta meia-lua, onde acontecem os fatos do Antigo, narrados no Antigo Testamento. Então, nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, aqui onde fica Israel. Israel hoje é bem deste jeito aqui, Mar Grande, Rio Nilo e o Mar Vermelho, tudo bem? Depois nós aprendemos um pouquinho sobre duas palavrinhas hebraicas, tá lembrado? O Bará. Só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E também uma ciência auxiliar da história é a cronologia. Anote aí no seu caderno, cronologia. Uma ciência auxiliar da nossa história bíblica. Depois nós temos outras ciências também. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o começo da criação com esse traço. Então faça um traço aí no seu caderno. Aquele criou, aquele Bará do primeiro texto. Então, nós vamos chamar aqui de criação original. Original. Tá lembrado? Criação original. Quanto tempo demorou a criação original? Já que nós vamos trabalhar com a cronologia, não sabemos. Não sabemos. Então coloque aí uma interrogação.
Quanto tempo demorou a queda de Lúcifer, a rebelião de Satanás? Não sabemos. Bem, mas nós sabemos que houve a queda. Está lembrado que eu citei Ezequiel 28, de 11 a 17? Está lembrado desse texto? A queda de Satanás? Então eu sei que aqui houve a queda, escreva aí no seu gráfico, queda de, é um gráfico cronológico, queda de Satanás. Anotou aí? Queda de Satanás. Então aqui esse abismo foi a queda, tudo foi destruído. E depois começa o processo de restauração. Porque agora não é mais o criar do nada, como nós aprendemos. Agora a palavrinha hebraica é assa, ou seja, fazer, restaurar. Então começa o processo de restauração. E neste processo de restauração, Deus coloca como o ápice da criação, né? O maior ponto da criação,